Ontem, Joaquim Merval, colunista do Globo, mas que em geral expressa as posições políticas da casa, ele pela primeira vez, que na verdade, na minha opinião, foi o primeiro movimento claro da Globo, da Rede Globo, desde a posse do Lula, sinalizando que a Globo não vai apoiar a reeleição do presidente. Né? Então, o Lula está brilhando no mundo, está lá, 50 chefes de Estado em Nova York, refez, né, reconstruiu a imagem destruída pelo Bolsonaro e também pelo Temer. A economia está voltando a crescer, os resultados são muito bons, mas a Globo quer a terceira via. A Globo não quer o bolsonarismo, porque o bolsonarismo também tem hostilidade em relação à Rede Globo. O programa, na verdade, o programa econômico do bolsonarismo é até um programa do Fernando Henrique Cardoso radicalizado, é um programa neoliberal. A Globo não teria grandes problemas com o programa econômico em si do Jair Bolsonaro. O problema é outro, né? É a relação com esse grupo político propriamente, que é muito mais ligado à Record, aos bispos, aos pastores, etc. e tal. Mas a Globo também está deixando claro que não quer Lula 4, né, em 2026. Você tem 21%, e é verdade, das pessoas da pesquisa Datafolha dizendo que são equidistantes. Nem Bolsonaro, nem Lula. Tá? Eles são equidistantes. Você tem 29% do Lula, 25% do Bolsonaro, e os outros que se inclinam mais para o Lula do que para o Bolsonaro, e uma parte que se inclina mais para o Bolsonaro do que para o Lula, uma parte menor. Então ele está dizendo assim, temos 21%, vamos fazer um novo candidato aí. E você sabe qual é o erro do Merval e desses analistas, jornalistas e da própria setores da elite brasileira? De tentar igualar o Lula ao Bolsonaro. É isso que eles perdem e não conseguem entender. A disputa no Brasil, a polarização no Brasil, é entre ciência e ignorância. É entre democracia e golpismo. É entre civilização e barbárie. Como você quiser. Essa é a polarização. Do lado da civilização, existe um líder, que é o Lula. Não dá para equiparar o Bolsonaro. Na verdade, ele é todo o oposto no sentido de que aqui está a civilização. Então, o que eles querem é criar um líder que já é o Lula. Por isso é que esses 21%, embora não digam que não tem o Lula como líder, eles vão para o Lula naturalmente, porque o Lula lidera o movimento de civilização. É isso que acontece. Só que eles não são declarados, eles não são mais entusiasmados como os outros 29%. Então eles ficam tentando, agora vai o Ciro. Lá atrás fala, agora vai o Aécio. O Aécio veio antes, mas hoje eles estão tentando ressuscitar o Aécio. Eles tentam um nome qualquer que seja, Simone Tebet, um nome qualquer, mas não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Pela mesma razão que fez com que o PSDB acabasse. E que o que sobrasse do PSDB fosse linha auxiliar do bolsonarismo de alguma maneira, o Cidadania também, aquela turminha lá, que vai pelo... Por que isso? Porque o Lula pegou as bandeiras, e não é que ele pegou porque ele usurpou, porque o movimento dele é isso. O Lula é o grande líder de uma ideia que prevalece hoje de Estado, que é a força do Estado com o reconhecimento de que é necessário, nesse período histórico, da força do capital. É a social-democracia. Não é que eu queira, é porque é. Não é porque eu acho que o mundo caminha, o socialismo é o horizonte de toda a sociedade civilizada. Só que você tem etapas. Por exemplo, a China teve etapa, você tem etapa, a Índia tem etapa, tudo tem etapa. E o Brasil tem que reconhecer, o Lula reconhece essa etapa necessária, ele lidera isso. Com isso, sociologicamente, vai perdendo força qualquer outro movimento. O Lula é o líder desse movimento, inclusive dos 21%, ou de grande parte desses 21%. Que não querem se declarar, não são partidários, mas eles vão para o Lula, elegeram o Lula porque quando eles percebem que existe uma disputa, e que é civilização e que é barbárie. Não tem um outro, o outro tudo é falso, porque não tem base social. O Ciro é falso, não tem pé, não tem raiz. Entendeu? Por isso é que ele evapora. Simone Tebet evapora. Se você pôr Sônia Tronic, evapora. Qualquer outro nome. Por quê? Porque não tem raiz. Você tem que entender a ciência política. Você percebe que os líderes, eles representam forças que estão na sociedade. E hoje o Brasil tem um grande número, infelizmente, tem um grande número de gente ignorante, inclusive com diploma, preconceituosa, cheia de ódio, e esses estão liderados pelo Bolsonaro. E existe, de outro lado, um país que quer crescer, que quer defender a ciência, que defende a ciência, que reconhece o valor da educação, que é a preservação das florestas, respeito ao meio ambiente, e o líder é o Lula. Então não é a Marina Silva, não vai ser, não tem outro. Então, o Lula é algo que é inexorável, pelo menos a candidatura, por conta do que ele representa. E o que vai frustrando, né, a Rede Globo e todo esse pessoal da chamada terceira via é o fato da Simone Tebet estar integrada ao projeto do Lula, né, a própria Marina Silva, o Geraldo Alckmin. No fundo, eles gostariam, eventualmente, até de quebrar a frente ampla, né, para tentar viabilizar uma terceira via.
mas aparentemente o Lula está tendo muita habilidade para segurar, vamos dizer assim, a cola dessa frente ampla. E, aliás, outra coisa que acontece, Joaquim, nesse projeto de coalizão para buscar a social-democracia nesse momento, é a necessidade de fazer concessões, quer dizer, como ele fez nesses ministérios, esporte e tal. E outra crítica que vai se acentuar em relação ao Lula é aquela coisa, mas ele não consegue, ele se dobra diante do Congresso. Bom, o Congresso é esse, né? Vamos eleger um Congresso melhor na próxima vez. Quer dizer, existe assim uma certa demagogia na crítica que é feita ao Lula também.